quotico vobis in tenebris, dicite in lumine, dicit Dominus. Et quod in aure auditis, predicate super tecta. 18 de maio de 2025, Atos dos Apóstolos, segunda fuga de Paulo e a viagem apostólica de Pedro. Capítulo 9, versículos de 26 a 35. Ao chegar a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos, mas todos o temiam, pois não acreditavam que fosse um deles. Barnabé, porém, levou-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como, no caminho, vira o Senhor que lhe falara, e como pregar abertamente em nome de Jesus em Damasco. Depois acompanhou-os até Jerusalém, pregando ousadamente em nome do Senhor. Ele também discutia com os helenistas, mas estes procuravam matá-lo. Ao saberem disso, os irmãos levaram-no para Cesareia e enviaram-no a Tarso. A igreja gozava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estava a ser fortalecida, a viver no temor do Senhor e a crescer com o conforto do Espírito Santo. Ao percorrer todos os lugares, Pedro chegou aos santos que viviam em Lida. Lá encontrou um homem chamado Enéas, paralítico e acamado há 8 anos. Pedro disse-lhe: Enéas, Cristo Jesus vai curá-lo. Levante-se e prepare a sua cama. Ele levantou-se imediatamente. Todos os que moravam em Lida e Sarona o viram e também se converteram ao Senhor. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. A notícia da conversão de Saulo, de perseguidor a mensageiro do Senhor, ainda não tinha chegado a Jerusalém. Por conseguinte, o medo ainda reinava entre os discípulos, e a princípio não conseguiam acreditar que ele agora fazia parte do grupo. Para superar isso, foi necessária a mediação de Barnabé, que testemunhou aos apóstolos a conversão de Saulo e o fervor que lhe havia demonstrado ao pregar o Evangelho em Damasco. Depois disso, Paulo foi aceite na comunidade cristã em Jerusalém, onde também pôde proclamar o Evangelho com grande autoridade. Nos Atos dos Apóstolos, lemos que os helenistas com quem Paulo estava a discutir começaram a hostilizá-lo e até queriam matá-lo. Por isso, ele teve de fugir novamente. O que havia em Paulo que despertava tanta hostilidade, apesar de ele ter aderido à Igreja de Deus há pouco tempo? Se lermos as suas cartas na Bíblia, que até hoje nos alimentam espiritualmente, e aprendermos sobre a sua vida apostólica posterior, veremos que ele era realmente um instrumento escolhido do Senhor, tal como o Senhor havia dito a Ananias. Em Paulo, a erudição foi combinada com a iluminação do Espírito Santo. O zelo que antes era cego e o levara a perseguir fanaticamente os cristãos, transformou-se agora num impulso para proclamar incansavelmente o Evangelho. Tudo isto resultou numa grande força de convicção. Assim, Paulo tornou-se uma ajuda inestimável para aqueles que o ouviam e se abriam à verdade, como acontece até hoje quando lemos os seus escritos. Entretanto, para aqueles que estavam fechados à verdade, ele tornou-se uma fonte de escândalo. Como vemos, os seus oponentes não podem simplesmente ignorá-lo, mas são confrontados com uma situação de escolha. A isso soma-se a astúcia de Paulo em evangelizar aqueles que ainda estavam presos à adoração de várias divindades e viviam na ignorância do verdadeiro Deus, como veremos mais tarde no seu discurso em Atenas. Evidentemente, o Senhor concedeu uma graça especial a Paulo, que se tornaria o grande apóstolo dos gentios. Ele representava uma ameaça para os poderes das trevas. De qualquer forma, não podia ficar em Jerusalém.
Por isso os irmãos levaram-no para Cesareia e enviaram-no para Tarso. A jovem igreja, por outro lado, estava a desfrutar de um período de paz, continuava a crescer e o número de crentes aumentava. Os apóstolos continuavam a ver sinais e maravilhas. Pedro, que estava a visitar as novas comunidades, chegou a Lida, onde curou um paralítico. Esse milagre fez com que muitas pessoas em Lida e em Sarona se convertessem ao Senhor. A igreja continuou a crescer de forma constante. A seguir, a viagem de Pedro levou a Jope. Uma discípula chamada Tabita tinha morrido e a comunidade implorou-lhe que fosse até eles. Tabita era muito querida pela comunidade e sua morte foi muito lamentada. Os Atos dos Apóstolos relatam o milagre operado por Pedro. Assim que chegou, conduziram-na ao cenáculo. Pedro chamou todos, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando o viu, sentou-se. Ele estendeu-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. O milagre da ressurreição de Tabita tornou-se conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. A pesca que o Senhor havia iniciado por meio dos apóstolos não conhecia limites. O Espírito Santo estava a fazer a sua obra e tinha colaboradores dóceis nos apóstolos, de modo que mais e mais almas eram apanhadas na rede do amor divino. Em breve veremos como o Evangelho ultrapassará as fronteiras de Israel e a salvação em Cristo será oferecida a todos os povos, cumprindo o que o Senhor disse: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Hoje escutamos em um verso de comunhão a palavra do Senhor. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Quotico vobis in tenebris, dicite in lumine, dicit Dominus. Et quod in aure auditis, perericate super tecta. In convertendo Dominus captivitatem Sion, facti sumus sicut consolati. Quotico vobis in tenebris, dicite in lumine, dicit Dominus. Et quod in aure auditis, perericate super te.